É um artigo muito pequenininho do Freud, mas que talvez seja um dos mais bonitos de toda a obra dele, né? Que é sobre a transitoriedade, e é um passeio que ele faz no campo com a Lu André Salomé e o Rilke, o poeta. E o poeta, ele está ali muito desolado, né? Rilke ainda era um jovem poeta, ele ainda estava se descobrindo, né, enquanto tal, e ele estava desolado diante do fato de que tudo era transitório, né? Que aquela beleza que se dava ali no passeio deles, né? Toda aquela beleza que eles contemplavam, na estação seguinte estaria coberta de neve morta, né? E que, portanto, tudo na vida era transitório. E ele, então, numa perspectiva melancólica, que é muito própria, né, do poeta, toma, né, aquela transitoriedade como um fator de desilusão diante da vida. E Freud vai dizer justamente o contrário. É justamente porque a vida é transitória e que a beleza é transitória é que nós podemos fruir disso muito mais, né? É a transitoriedade, é a finitude que faz com que nós possamos tomar a vida em sua versão mais bela, né? Mais potente em termos da nossa contemplação e do nosso desejo. Né? Mais ou menos isso? Isso, muito bom. É um texto maravilhoso do Freud, que comporta uma dialética muito poderosa, né? Que é a dialética freudiana, né? Quer dizer, exatamente porque termina e porque acaba que é belo, né? Então, na verdade, a morte, né, dessa irmã que chamava-se Sigridur, né, é uma morte que leva à perda dessas referências. Ela passa a ser vista, né, ou ela supõe que ela é vista pelas pessoas do lugar como a menos morta, né? Antes ela era chamada de criança espelho, porque é gêmea, e depois ela passa a ser a menos morta, né? E a família, né, ela tem que conviver com a brutalidade da mãe. A mãe é tomada de um ódio e ela fica louca, e ela bebe, e ela se corta, e ela estraçalha as ovelhas, e ela corta a própria filha. E ela não suporta a presença da filha, porque a filha traz para ela a lembrança da outra que faleceu, né? Então ela o tempo todo diz que a filha deveria morrer, deveria ir para a morte. Então é assim que essa mãe lida, né, com essa perda, né? E o pai é um poeta, né? O pai tenta, através das palavras, ele tenta escrever, ele tenta fazer poesia, ele faz esse esforço de poesia, né? Só que as palavras não dão conta e ele vai se calando, e ele vai caindo no próprio abismo, né? O pai, ele diz, e ele repetia essa frase, né? Que a morte é um exagero, leva demais e deixa muito pouco, né? Então, só para a gente poder acompanhar aqui, eu fiz, como eu sempre faço, uns recortes aqui dos fragmentos da obra, né? É claro que isso aqui não toma tudo, né? Porque o livro tem muito mais coisas do que eu recortei, né? Eu recortei aqui muito para enfatizar essa questão, né? Que eu acho que é tão pertinente hoje, que é a questão do individualismo, né? O quanto a gente... quanto isso está levando a gente à solidão, né? E o individualismo é um mito, né? É um mito que começa lá com mais ou menos no século XVII, né? Século XVIII, talvez com Daniel Defoe, né? Que é o Robinson Crusoe, que seria aquele protótipo daquele homem que numa ilha deserta ele é capaz de sobreviver. E isso é um mito. Nós não somos capazes de sobreviver sem o outro, né? Então, o Walter Ugumem enfatiza muito isso, né? Nesse livro, principalmente. O quanto nós dependemos do outro, o quanto a gente é o outro, né? É interessante, né? Porque a própria personagem, né, a Ala, ela é esse processo, né? Ela se torna um processo, assim, essa personagem, o que ela revela, o que ela nos dá a ver, né? Nela mesma é um processo que luta contra a desumanização, né? Quer dizer, se há uma tendência na nossa contemporaneidade dessa desumanização, que é justamente, né, essa tentativa de um apagamento, né, da dimensão do outro, porque é isso que a gente está vivendo, né? Quer dizer,
é uma contrapartida, é um modo, né, da gente poder entender até mesmo isso que se dá ali, né, no existencialismo ateu, sartreano, né, quer dizer, o inferno são os outros. Um dos desdobramentos disso é a gente pensar hoje esse apagamento da dimensão do outro como diferença, né? E é isso que desumaniza, né? A gente não poder experimentar a experiência do outro, né, como uma diferença. E ela justamente vai sofrer todo um processo, né, de desumanização, sobre o qual ela vai ter que lutar contra, né, para justamente ali, numa solidão. Isso é que é interessante, né? Isso é que é o paradoxal, ao mesmo tempo interessante, né? É na solidão de Ala que ela dá lugar ao outro, que ela se encontra com o outro, né? Diferentemente do que a gente vive na nossa sociedade atual, que nós estamos juntos sem o outro. Nós vivemos juntos como se o outro, né, pudesse ser apagado, justamente pela nossa individualidade, né? Na medida em que a gente clama por um direito a essa individualidade, essa liberdade extrema, né, que justamente Sartre coloca, né, como algo, né, ontológico, né, mas que o próprio Lacan, né, na outra passagem, ele vai também questionar isso, porque ele vai dizer assim, o sujeito do inconsciente, isso que a gente experimenta, né, na nossa divisão humana, na nossa condição humana, ele não é nem ser, nem não ser, logo ele não é ôntico, mas da ordem do não realizado. Então o humano é aquilo que não se realiza do ponto de vista, né, de uma plenitude, de uma integridade, de uma unidade absoluta. É por isso que a transmissão do que vivemos, da nossa experiência humana, ela só é possível se dar se nós tivermos a generosidade, a capacidade de transmitir ao outro, né?